Aproveite das ferramentas que estão aí, que vieram para ficar e certamente vão fazer parte da nossa vida. Naturalmente que também a própria leitura tem mudado ao longo dos tempos. Antes era em papel, agora falamos muito nestes dispositivos, poderá ser um iPad, pode ser um notebook. Há tantas formas em que a leitura digital entra nas nossas vidas, quais as vantagens, as consequências, as preferências. Esta é a forma de assinalarmos também o mês do livro e em destaque para os mais pequeninos os livros da literatura infantil. Para tal, damos as boas-vindas à convidada que já está connosco, é então a professora Tânia Fernandes. Bem-vinda, Tânia. Olá, boa noite, Catarina. Olá, boa noite, Tânia. Lá está. É tão interessante que falávamos aqui em inteligência artificial anteriormente, portanto parecia que já estávamos a trilhar o caminho para falarmos desta leitura digital. É verdade. Cada vez mais vivemos na era digital, em que confrontamos com os tablets, com os telemóveis, e claro que as leituras dos e-books têm sido cada vez mais crescente na nossa sociedade. Apesar disso, temos vindo a notar que o livro em suporte de papel tem sempre o seu marco histórico e não passa de maneira alguma despercebido. Nós sabemos que há sempre vantagens relativamente a isso e os neurocientistas têm vindo a fazer estudos e descoberto realmente uma panóplia de vantagens dos livros impressos, ou seja, em suporte de papel, quando comparativamente com os livros em suporte digital. Ou seja, nós conseguimos ver realmente inúmeras vantagens. Por exemplo, sabemos que o livro, um e-book, é um livro, mas em suporte digital. Maioritariamente quem o lê são os adultos. Há alguns jovens já a fazer este tipo de leitura, mas claro que a prevalência é sempre mais o público adulto. Obviamente com os mais pequeninos, com as crianças, e como forma também de criar hábitos de leitura, nós começamos sempre pelo livro em suporte de papel, porque, devido às vantagens que aqui advêm. Claro que o livro em suporte de papel, o facto de tocar, o sentir, o abrir o livro, o ver as gravuras, as imagens, o sentir o cheiro, são realmente experiências únicas e inconfundíveis. Mas são essas as vantagens? Porque a Tânia vai falando nas vantagens. Que vantagens são essas? Pronto, podemos, além deste toque, deste contacto e estabelecimento de relação afetiva criança-livro, nós sentimos que uma criança, quando lê ou ouve ler um livro impresso, tem o contacto direto com o livro impresso, vai enriquecer mais facilmente o seu vocabulário. Alguns estudos realizados nesta área que comprovam que uma criança que lê um livro em suporte papel, impresso, compreende 6 a 8 vezes mais do que aquele que lê em suporte digital. Isto, num estudo realizado em Espanha, em Valência, ficou mesmo isto comprovado. Além da parte da compreensão, além da parte do vocabulário, nós também sentimos que a criança, além desta relação que acaba por estabelecer com o livro, os laços afetivos, porque depois acaba por pedir às vezes sempre aos pais para ler sempre o mesmo livro. E claro que... há sempre um livro predileto. Há sempre predileto, é normal. É normal a criança pedir várias vezes o mesmo livro, quer dizer que ali estabeleceu grandes laços afetivos, quer dizer que gostou daquele livro. E claro que isto depois vai influenciar no quê? Nas suas brincadeiras, vão acabar por retratar também os seus heróis, aquilo que realmente gostam dos livros. Obviamente que o que nós sentimos é que, por exemplo, a criança quando pega num livro e gosta realmente do livro, até mesmo nós os adultos, a nossa tendência é agarrar no livro e levá-lo seja para onde for. Ou seja, quer seja na praia, quer até mesmo para a cama, nós levamos para a cama para ler, até mesmo dentro de nós, mulheres, até na nossa carteira nós levamos um livro. Com as crianças acontece isto. Elas gostam tanto, acaba por ser ali um elemento fulcral para elas, tão importante para elas, que elas querem levá-lo para todo o livro, para todo o lado que seja aquele livro. E acabam por também estabelecer laços com quem? Com os autores, querem saber quem é o autor e até querem depois adquirir outros livros daquele mesmo autor. E parecendo que não, acabam por enriquecer com uma panóplia de livros diferentes, sempre do mesmo autor, perceber também um bocadinho a escrita, como é que aqui se desenvolve. Obviamente que com o livro em suporte de papel, a criança vai perceber também o sentido direcional da escrita, que escreve-se da esquerda para a direita, perceber que as letras, umas são maiores, outras são mais pequeninas, depois as texturas do próprio livro, perceber diferentes texturas e os valores que aqui nós vinculamos nos livros. Os livros são excelentes meios de transmissão de valores.
Ou seja, a alegria, seja a tristeza, seja o amor, seja a felicidade, ou seja, coisas boas e às vezes coisas menos boas, porque os sentimentos, as emoções mais positivas e mais tristes existem, e nós temos que saber que elas existem e que fazem parte do dia-a-dia. E é importante que a criança também assuma isto como algo rotineiro, algo que faz parte da vida de cada um de nós. E o livro pode ser, de facto, um auxílio mesmo para os próprios pais, que às vezes não conseguimos encontrar as palavras certas para explicar o que é a raiva, o que é que se sente quando está com raiva ou quando estamos com medo. E o livro, através da própria representação da história de uma outra personagem, consegue depois facilmente explicar. Também, um outro aspecto que é importante, o livro em suporte de papel acaba por facilitar o sono da criança. Uma criança que vai para a cama e que habitualmente ouve os pais a lerem uma história, não demora muito tempo, acabam por adormecer. Mas se nós ficarmos a pensar, por exemplo, nos mais velhinhos, e mesmo nós graúdos, se nós lermos antes de dormir, temos maior dificuldade para adormecer. Porquê? Porque há a nível ocular, há um maior cansaço ocular e claro que depois o tempo para adormecer também vai se refletir. Claro que isto numa criança torna-se ainda mais complicado, porque claro que aqui o sono vai se repercutir depois no dia seguinte a nível da aprendizagem, na sua atenção, concentração. No temperamento. Sim, também, em tudo. Ou seja, acaba por influenciar grandemente nas suas atitudes diárias. Tânia, vamos receber a nossa telespectadora, é a Rosa Muniz, que nos fala da Calheta. Bem-vinda, Rosa. Boa noite ou boa tarde. É isso mesmo, conforme a hora que alguém nos esteja a ouvir. Olá, Tânia, Catarina, como está? Está tudo bem, consigo também está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Eu queria fazer uma sugestão, não é bem uma pergunta. Boa. À doutora Tânia Fernandes, que as coisas escritas em papel ficam para muitos anos, muitos anos. E agora em digital, no telemóvel ou no tablet, é capaz que se apague e já não se pode voltar a ler. Um livro pode continuar a ler a frase. Se não entender bem o que li, posso tornar a reler. E queria que a doutora me explicasse qual é a melhor. E para mim é melhor escrito em papel. Pois bem, Rosa, obrigada pela sua sugestão e restos de uma noite muito feliz para si. Obrigada, Rosa. Obrigada. Boa noite para a Catarina, para a doutora Fernanda... Tânia Fernandes e para a doutora Tânia Fernandes também. Obrigada. Obrigada. Tânia, eu acredito que seja bem desafiante por percebermos, porque ao fim e ao cabo conseguimos entender até com os exemplos dos estudos que a Tânia já mencionou, que efetivamente o papel tem outro encanto, mas depois também há toda uma outra condicionante, que a tecnologia está cá para ficar. A facilidade de, através de um dispositivo, conseguimos levar muitos livros. Sim, é verdade. Quando falamos em espaço, alguém que vai numa viagem, é mais fácil levar um dispositivo próprio de leitura, sim, por exemplo, a nível digital. Sim, a nível digital, o que nós notamos, eu também sou apologista que realmente o livro é difícil, às vezes. O suporte em papel é realmente insubstituível, tem realmente outro gosto, outro paladar do que o livro em suporte digital. No entanto, se nós pensarmos realmente em termos de transporte, se queremos levar muitos livros, claro que em suporte digital torna-se muito mais fácil. É uma vantagem da utilização dos livros em suporte digital. No entanto, é assim, e também temos também uma vantagem que também é muito boa e acaba por também nos levar a outros mundos e perceber também outras informações que ali acabam por acrescentar ao livro. Que é, por exemplo, os livros digitais acabam por nos mostrar também uma multiplicidade de outros temas, ou seja, ao clicarmos, por exemplo, numa palavra que ali está, no próprio livro digital, abrem outras janelas com outros ícones e nós conseguimos fazer outros caminhos, outras descobertas. Obviamente que isto, por exemplo, para as crianças mais pequenas, acaba por levá-las mais a um mundo mais de desconcentração, porque têm muitos estímulos e, claro, que tudo o que é muito estimulante acaba por desviar a atenção e concentração dos mais pequeninos. Portanto, um QB, não é? Vamos exatamente. Às suas propostas, Tânia? Hoje trago aqui 3 livros, começo aqui por este, que é para os mais pequeninos. Posso espreitar a tua fralda. Trouxe este livro de propósito porque... Isso é um tema. Porque realmente, os mais pequeninos nós sentimos, principalmente em contexto escolar, que há crianças que têm muita dificuldade no controle dos esfíncteres.
e realmente cabe também aos pais, às vezes, como explorar isto no seio familiar e como pô-los a fazer as suas micções e as suas dejeções no bacio. E realmente esta história acaba por nos dar um ensinamento relativamente a isto e que os pais podem explorar em casa. É inclusivamente um livro que é sugerido pelo Plano Nacional da Leitura, pode ser trabalhado até aos 4 anos, obviamente que pretendemos que as crianças em idades anteriores já tenham o controle efetuado, no entanto é realmente um livro muito engraçado que pode ser explorado no sentido de colocar realmente as crianças a fazer os seus esfíncteres, ou seja, os dejetos e as micções no bacio, deixando de lado a fralda. Temos aqui um ratinho que era muito curioso e explorava tudo aquilo que estava a seu redor, inclusivamente os brinquedos. Explorava tanto que até explorava os buraquinhos que encontrava pelo chão. Todos os buraquinhos que encontrava, queria ele explorar, porque ele era muito curioso. Até que um dia encontrou um coelhinho e perguntou o que é que ele trazia ali na fralda. Claro, curioso, ele mostrou o que é que tinha na fralda. Seguidamente, acabou por encontrar um outro animal que fez a mesma pergunta, o que é que traz aqui na fralda, e também para ver que, ou seja, os diversos animais também fazem as suas necessidades fisiológicas. Pronto, e todo o livro acaba por explorar todos os animais que também fazem as suas necessidades e explorar também a utilização da fralda e, numa fase a posteriori, a utilização do bacio. Portanto, esta é, no fundo, uma sugestão. Entretanto, vamos só receber o João Miguel. João Miguel, que nos fala cá do Funchal. Muito boa noite. Olá, boa noite, Catarina. Olá, doutora Tânia. Ora, mais uma vez, parabéns. Eu gosto muito do tema da educação. Eu estou a escrever um livrinho sobre educação e vai ter, com certeza, lá um capítulozinho sobre esta coisa da importância de estimularmos as nossas crianças a lerem desde muito cedo, e acreditem que é fácil. E para além disso, é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Porquê? Porque as crianças só se desenvolvem quando há relação. E quando o clique essencial para que uma criança possa gostar de ler, por exemplo, na minha casa sempre houve muitos livros, o meu filho também lê muito, é os pais gostarem de ler, seja lá o que for. Porque as crianças, para crescerem, para desenvolverem, precisam de ambientes positivos, ambientes alegres, e elas vão querer partilhar isso. E para quererem partilhar isso, está o clique e a semente para poderem depois gostarem de ler e estudar mais tarde. Claro que podemos fazer muitas outras coisas, que é desde cedinho dar-lhes uma revista para ele folhear, depois perguntarmos o que é que ele gosta mais, porquê, contarmos histórias. Eu contava histórias às vezes com o meu filhote, depois explorava a própria história, etc. E fiquei extremamente satisfeito com a declaração de um senhor de uma livraria aqui de um centro comercial. Disse que houve um aumento de 7% do aumento de livros, de venda de livros para crianças. Olha, isto é um bom sinal, é sinal que os pais estão a tomar consciência disso e estão a relacionar-se com os filhos, porque estamos de facto a seguir para um bom caminho e há que manter a esperança. Vamos ter de terminar por aqui. Muito obrigada. Pronto. Olha, mais uma vez parabéns, doutora Tânia, e parabéns a Catarina e pelo vosso programa, que é um excelente programa de serviço público. Muito obrigada. Peço desculpa, mas de facto o nosso tempo está mesmo a terminar. Obrigada. Professora Tânia, podemos deixar os outros 2 livros para a próxima? Não é a próxima aula, mas a próxima ano que estivermos juntas? Claro que sim. Parece-lhe bem. Hoje tivemos mais participação dos telespectadores. É bom sinal, quer dizer que estão aqui a assistir. E que estão. Muitas vezes as pessoas estão a assistir, simplesmente por às vezes mais timidez acabam por não participar. Mas muito obrigada. Fica a promessa de nós mostrarmos as próximas propostas num próximo momento. Pode ser? Muito obrigada. Obrigada. Isto porque